Tá, então a gente vai falar sobre esse exemplo do Seaborg, que ele apresenta um primeiro tanque entrando numa concentração inicial e como se comporta essa concentração saindo depois do estabilizado e depois de passar por um segundo tanque, essa concentração 2. Então aqui no Sealab a gente pode avaliar essas concentrações com uma condição de pulso ou de impulso. E esse primeiro diagrama de blocos a gente vai falar sobre uma condição de pulso. Então, essa primeira parte aqui é a equação diferencial para o primeiro tanque. E essa segunda parte, a equação diferencial no segundo tanque. E então, aqui a gente tem uma condição inicial que para a gente analisar como pulso, a gente tem que existe uma concentração inicial de 1 kg/mol. Então, essa concentração passa para 6 kg/mol, então a gente soma mais 5. E depois a gente tem um degrau deixa eu pegar aqui, de menos 5, para a gente poder voltar para uma condição de 1 kg/mol. Então, esse degrau vai funcionar em 0,25 minutos. E um valor de 5, para a gente poder voltar a 1 kg/mol. E aqui a gente tem para botar o gráfico. Então, esse primeiro é da concentração 1, e esse segundo é da concentração 2, muito parecido com o que estava no exemplo. E aqui a gente pode ver que se a gente aproximar num tempo de 0,25, a gente vê um comportamento diferente para um tempo menor que 0,25, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, 0,25, e outro comportamento de curva para um tempo maior. Isso reflete na equação que está no exemplo, que mostra o comportamento do pulso depois do segundo tanque. Então, aqui esse é o comportamento, muito parecido com o que o livro apresenta. Agora, para a gente ver o comportamento como um impulso, a gente tem dessa forma, as derivadas aqui são idênticas ao de impulso, aqui para o segundo tanque e aqui para o primeiro tanque. O que muda é a condição de entrada, que aqui a gente tem uma análise que o livro faz, ele me mostra uma condição de entrada, que é essa aqui, 1 mais 1,25 vezes essa função de impulso, que é o que foi feito aqui. Então, é a função de impulso, ele me mostra uma amplitude de 5, um período de 10 e uma porcentagem de 2,5, que corresponde ao tempo de 0,25 minutos. Da mesma forma que quando a gente analisava como pulso. Então, aqui, se eu pilotar, ele vai aparecer um gráfico idêntico, como imaginado, né? Já que a gente está analisando a mesma ideia, só de formas diferentes. Então, também muito parecido com o que mostra o gráfico. Não é idêntico, por alguma razão, que eu não sei qual que é, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar. Aqui, 10. Aqui lá no gráfico, desse jeito, estava lá. 10. Uma condição de quando ele começa a ficar constante, talvez tenha algo aqui. Ele também é muito parecido com a condição do pulso, que é a mesma forma. E é isso.